tá aqui, ó. Os Estados Unidos estão começando a olhar postagens, ideologia para vistos, inclusive de turismo. O Felipe Neto anda pagando tudo ligado a Trump. Por que será, Felipe Neto? Não tenha medo. Não tenha medo, admita o que você pensa. Assuma. E o Trump resolveu ir para cima da família Soros de vez. Diz que são radicais de esquerda, e são. Diz que deveriam ser acusados pela RICO, que é justamente uma legislação draconiana que permite a asfixia financeira de grupos terroristas e crime organizado, porque eles têm financiado protestos violentos e muito mais para destruir a América como a conhecemos. São lunáticos que estão querendo rasgar a América ao meio e que deveriam ser punidos por isso. O Trump aprendeu da forma mais dura, depois do seu mandato de 2016, que o Deep State boicota sua gestão e que o Deep State foi criado pelo aparelhamento da esquerda financiada por figuras como George Soros. Por falar nisso, o filho, que é quem tem dado as cartas agora, já que o pai está caquético, né, decrépito, Alex Soros, esteve no Brasil essa semana e, coincidentemente, toda a imprensa começou em uníssono a bater nas mesmas teclas, nas mesmas narrativas que a The Economist, a revista britânica, The Economist, também brifou. Os Estados Unidos representam, com Trump, uma ameaça à democracia e o Brasil pode dar lições de democracia aos Estados Unidos, que não soube votar e votou no Trump. Enquanto o Alex Soros tenta puxar o governo brasileiro para o lado dos globalistas, o Lula quer rifar mesmo o país todo para a China. O Brasil vende minas de níquel para a China, apesar de uma oferta mais alta, porque precisa agradar os coleguinhas, os companheiros, não é mesmo? E demonizar Israel enquanto isso, que foi a única nação que mandou ajuda na questão do Brumadinho, por exemplo. Israel é amigo do Brasil, do povo brasileiro, mas o Lula conseguiu transformar essa relação de longa data, desde Oswaldo Aranha, que foi o primeiro a reconhecer o Estado de Israel como nação, resolveu jogar pro lixo essa relação e fazer com que Israel rebaixe a relação diplomática com o Brasil. Claro, Lula escala a crise e fortalece o antissemitismo no governo. O próprio ministro de Defesa, Israel Katz, se manifestou com um textão resumindo, chamando o Lula de menor do que anão diplomático. É o protozoário diplomático. E a Globo News, na figura do petista Marcelo Lins, na figura, num papelão indigesto de ter que defender o indefensável, dizendo que são denúncias injustas, de péssimo gosto, falar que o Brasil lulista apoia o Hamas, que o Brasil mantém relações diplomáticas com o Irã, como com qualquer país. Nem mandou o Alckmin para festa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Tinha de gente esquisita e estranha que nenhum país democrata mandou. Nem levou o Irã para o BRICS, nem recebeu navios do Irã, sabe-se lá com o que dentro, no porto do Brasil. Não fez nada disso. É uma relação diplomática como qualquer outra.
esse Marcelo Lins precisa se prestar a esse papel para defender o indefensável. Agora vamos falar um pouquinho de assuntos internos do Brasil, porque vem aí a CPMI do INSS, que a esquerda perdeu o controle, mas está tentando abafar, está tentando melar. Por que será se eles dizem que o INSS foi corrupção do Bolsonaro? Mais uma que eles tentaram jogar no colo da direita de maneira totalmente canalha. Querem impedir que o irmão do Lula vá lá prestar esclarecimentos. Por que será? Porque o Bolsonaro não podia estar ajudando o sindicato do irmão do Lula, não é mesmo? Mas o Lula podia. Lula liberou 200 milhões de reais para titulares da CPI para tentar acalmar os ânimos, não é mesmo? Enquanto isso, a taxa de desaprovação do Lula aumentando. Não falaram que as tarifas do Trump iam dar munição para o Lula? Eu escutei isso da turma tucana, do Estadão, do Pedro Dória, do Chico Graziano, dos isentões todos. Eu escutei isso. Eles me garantiram que o Lula ia dar a volta por cima e sorrir de orelha a orelha com a narrativa de soberania. 62% dizem que o Brasil caminha na direção errada. No mais, economia ruim é sempre ruim para o incumbente disputando reeleição, gente. Ainda está muito longe a eleição. Não tem como nada disso que está acontecendo com o Brasil ser positivo para o Lula. Mas a Globo está lá no seu papel de tentar defender o indefensável, inclusive com a ajuda do novo contratado, o Gaston Pereira Torres, também conhecido como GPT, Gastão Torres Pereira. É o GPT, Pereira Torres. Vocês viram, né? Que eles estavam pedindo ajuda aqui ao GPT. Bom, mais ou menos nada contra, mas que foi engraçado foi. Enquanto isso, adeus Brasil. Fuga de capital, fuga de cérebros, saída de milionários aumenta 50% em um ano. A turma está começando a ficar desesperada. Está vendo que o Lula está radicalizando, que o comunista, que é fã do Fidel Castro há 40 anos, afinal de contas não é um democrata moderado que lidera uma frente ampla, pacífica, como quer a turma do Estadão. E, para provar isso, eles são veementemente contra a anistia, que é a única coisa que poderia pacificar o país hoje. A Brasil Paralelo postou um vídeo de meia hora com a narração do querido Silvio Navarro sobre esse assunto, o histórico de anistia no Brasil. Vale muito a pena ver o vídeo, vale muito a pena. Bela produção, fatos resgatados. O Figueiredo, o avô do Paulo, anistiou em 79 todos esses vagabundos aí. É até um argumento questionável, né? Porra, Rodrigo, olha só o que aconteceu. Sim, mas ali pacificou o país. Ali teve a fundação do PT, permitiu levar para a política comunistas que estavam underground e, de alguma forma, houve paz, entre aspas, dentro das tensões políticas normais, quando do outro lado você tem um comuna, mas sem explodir bomba, sem sumir jornalista, houve uma pacificação do país. O meu amigo Adolfo Saxida, numa bela entrevista na Oeste, também conclui a mesma coisa. A pacificação nacional do Brasil passa pela aprovação da anistia ao 8 de janeiro. Está claro isso, mas a turma do PT não aceita em hipótese alguma. Por quê? Porque eles precisam da divisão, eles precisam do acirramento de ânimos, do nós contra eles, o tempo inteiro. E financiam pesquisas fajutas para fingir que estão melhor do que estão. Aliás, um dos grupos que financia essas pesquisas fajutas, a Quest, é o Genial, um dos bancos envolvidos na operação da Polícia Federal
com GAECO contra o PCC. Genial Quest. Após tarifaço de Trump, imagem dos Estados Unidos entre brasileiros despenca e a da China dispara. Quem é que acredita nessas pesquisas? Só se elas são feitas num DCE qualquer de maconheiro, ou na prisão, ou nas redações de jornais. Cá entre nós. Genial Quest. 49% acham injusta a aplicação da Magnitsky. 57% acham que Bolsonaro faz chamada de vídeo para provocar Moraes. Direita terá desafio para competir com Lula, diz o CEO da Quest, bancado pelo Genial. Opinião desfavorável de brasileiros sobre os Estados Unidos supera a favorável. Tá todo mundo querendo virar China. Vocês não sabiam, não? É só perguntar para os amigos de vocês. Todos eles querem virar China. E pesquisa mostra desgaste do patrimônio político do Bolsonaro. É só o principal cabo eleitoral que o centrão todo fica tentando pautar para escolher logo o Tarcísio com o Ciro Nogueira de vice. Não pode ser nem a Michele, tem que ser o Tarcísio, tem que ser uma chapa dupla do sistema, porque o Tarcísio é sistema, todo mundo sabe, ele é um tecnocrata, cabeça de militar, se recusa a bater de frente com o STF, a criticar o Alexandre. É sistema. Se for ele com Michele Bolsonaro de vice, é uma coisa, vai. Se for ele com Ciro Nogueira, é outra, bem diferente. Então, todos vamos acreditar nas pesquisas da Quest, que a Globo leva a sério. Enquanto isso, centrão e direita terão que dizer que não querem que ricos paguem imposto, diz Miriam Leitão sobre uma péssima reforma do IR. Bom, a Miriam Leitão podia ter colocado: entenda como pagar imposto é bom. Seria uma manchete mais verdadeira. Primeiro problema aqui, é mentira que rico não paga imposto. Os 1% mais ricos correspondem a mais de 1/3 dos impostos pagos. Segundo, é mentira que o IR vai aumentar só para ricos. Terceiro, o que chamam de rico no Brasil é classe média baixa ou pobre nos Estados Unidos. Enquanto isso, o problema do Brasil nunca foi de arrecadação, e sim de gastança desenfreada. Lula já gastou 337 bilhões com B de bola fora da meta fiscal. É um governo irresponsável, perdulário, bateu quase 60 bilhões de reais o déficit primário no último mês disponível, recorde. O PT é uma praga pior do que o vírus chinês. Não precisa de pandemia para destruir o Brasil.